Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Raul Góes e nesse canal eu falo um pouco sobre a rotina e os desafios de um concurseiro concursado. Então pessoal, e o concurso da ANSA voltou, mas não voltou para todos os cargos, voltou apenas para os cargos de nível médio, todos eles, e para todos de superior que não envolvem as ênfases de engenharia, ou seja, voltou para administração, advocacia, contabilidade e medicina do trabalho. As outras engenharias têm um outro processo rolando que é referente ao piso. As datas para os recursos também já estão marcadas. Entre 26 e 27, há um tempo ali estimado para a gente conseguir cadastrar os nossos recursos. E a galera também que vai fazer na etapa de heteroidentificação já tem as datas, que é 30 e 31 de maio, tendo que ficar de olho no site entre os dias 28 e 31 também. Então, ótima notícia para a gente, o concurso está de volta. Então, agora pessoal, a gente tem que pensar em como vamos montar o nosso recurso. Basicamente, você tem algumas estratégias, né? Você vai olhar a questão e você vai ver se nela apresenta um erro claro. E aí, a partir daí, você desenvolve. Se você vai pensar numa anulação, né? Uma questão é contraditória, no aspecto dela, ou se realmente é um erro claro em que você consegue reverter o gabarito, né? Inverter de certo para errado e de errado para certo. Tem também aqueles que se embasam quando o item, que o tema do item, não está expresso no edital. Isso aconteceu muito nas questões de 23.1 da Petrobras para nível técnico e de 23.2 também. Muitas questões fora de escopo. Algumas aceitas, outras não, mas teve um bom número de questões anuladas. E o último escopo é um que eu tento, já consegui reverter a questão desse jeito, que é quando a questão tem uma questão muito parecida com outra da mesma banca e os gabaritos são diferentes. Então, se você quer mudar, é excelente você usar uma questão anterior para embasar a questão que você quer reverter o gabarito. E também ainda há questões que já foram feitas, ou seja, questões duplicadas, quando você percebe que já veio aquela outra questão em uma outra prova, igualzinha ali, com poucas mudanças de palavras. Dá também para anular questões assim. Aqui, pessoal, eu trago as 3 questões que eu vou elaborar um recurso que acho que posso ter maior possibilidade de ganhar, né? Enfim, começando pela 28, uma questão de raciocínio lógico. É uma questão que eu tive, na hora da prova, tive dificuldade de entender do que ela se tratava, porque era uma pegadinha. Vou ler aqui para vocês. Questão 27, tá? Perdão. A negação da proposição composta, o preço da matéria-prima subiu e o lucro da empresa de fertilizantes diminuiu. É logicamente equivalente a ambas as implicações. Se o lucro da empresa de fertilizantes tiver diminuído, então o preço da matéria-prima não terá subido. E se o preço da matéria-prima tiver subido, então o lucro da empresa de fertilizantes não terá diminuído. Qual foi o ponto dessa questão aqui, gente? Ela considerou a banca como certa. Para ela ter considerado como certa, ela considerou que se tratava de uma conjunção, ou seja, que era aditiva, né? Ao meu ver, mesmo sendo a conjunção e, dá um sentido conclusivo. E a Sebrasp é rainha nessas questões que não precisa ser se o preço da matéria-prima subiu, logo o lucro da empresa de fertilizantes diminuiu. Ela muda as conjunções, né? Ela muda as palavras, mas se tiver o sentido conclusivo, aquilo ali vai implicar em uma condicional. Então foi essa a minha interpretação, porque você vê que tem um causa e consequência. Se o preço da matéria-prima subiu, então o lucro da empresa de fertilizante diminuiu. É bem claro isso. E assim, e aí causa pra gente uma dubiedade. Vai considerar como aditivo ou vai considerar como condicional? Uma conjunção ou condicional? Eu particularmente não gostei da forma como a questão foi criada, mas eu acho que essa questão aqui vai ser um pouco difícil de conseguir, porque, enfim, tem a figura do e, dá para você interpretar como conjunção e considerar certo, enfim, vamos ver no que vai dar. Mas eu já tenho esse recurso pronto também. Vamos lá, vamos para 34 agora, uma questão de química, uma questão aqui ó, de equilíbrio químico de uma reação redox, né? Então vamos lá. Ao se adicionar um sistema em equilíbrio redox, uma substância que aumenta a concentração da espécie oxidada, o princípio de Le Chatelier prevê deslocamento do equilíbrio no sentido da formação da espécie reduzida. Olha, qual para mim é o grande problema dessa questão? Ele evoca o princípio de Le Chatelier, que está correto, só que uma reação redox, você tem redução e oxidação acontecendo tanto no lado da reação quanto do outro, tanto nos reagentes quanto nos produtos. E aí, qual o problema nisso? Se você não diz o par conjugado que vai sofrer a oxidação e a redução, você não tem como dizer que a questão está certa.
Porque você pode imaginar que a oxidação e a redução vai ocorrer de um lado da reação, logo o equilíbrio vai se deslocar para esse lado. Ou pode se deslocar para o outro. Se não tem um par conjugado para você saber o par de agente redutor e agente oxidante, você não tem como fazer a questão. Então, para mim, é uma questão clara de anulação e eu vou entrar com esse recurso. Indo para o terceiro e último, esse aqui é o recurso que eu tenho mais certeza, assim, aquele que eu acho que tem o melhor argumento, digamos assim. Vamos lá. Questão 68, uma questãozinha de física. Ó. No processo de resfriamento e condensação de vapor descrito no texto, a forma predominante de transferência de calor no vapor se dá por convecção. Para mim, questão errada, tá? A banca considerou como certo, e aqui no texto a gente vai ver, ó. O vapor era considerado abaixo do pistão, com água fria injetada dentro do cilindro, criando-se um vácuo parcial. Essa partezinha aqui do texto, tá? Qual o grande problema aí, pessoal? Como a água fria foi injetada dentro do cilindro, é água em contato direto, água fria, né? Em contato direto com o vapor. Se é contato direto, é condução e não convecção. Convecção envolve diferença de densidade, deslocamento de massas de ar, né? Então, assim, não tem nada a ver. O principal, pode ter até um pouco de convecção, mas a principal forma aqui de transferência de calor, de propagação de calor, é condução, ao meu ver, tá? Então, vou entrar para a troca de gabarito, de certo para errado. Bom, pessoal, como vocês podem ver, agora a gente já está na última etapa do recurso. Já temos as ideias, basta agora estruturá-las. Nisso, a inteligência artificial é ótima para ajudar a gente a escrever melhor o recurso e poder ser claro que você quer expor à banca, ao mesmo tempo que conciso também nas ideias. Outro ponto importante, lembra quando eu enumerei anteriormente no vídeo quais eram, onde você poderia se basear no recurso? Aqui, infelizmente, a gente não pode ir por fuga de conteúdo programático, porque tanto proposições lógicas, na questão de raciocínio lógico, equilíbrio químico, na questão de química, e propagação de calor em física estão expressos no edital, então não dá para usar esse argumento. O que a gente vai utilizar? Erros claros da questão mesmo. Tentei buscar também em sites de questões se existia questões parecidas em que o gabarito diferia. Não achei também. Então vai ser basicamente no que eu considero errado das questões, usar alguns autores de livros de química, de física, da parte de raciocínio lógico, para poder embasar bem o seu recurso. Chegando ao fim desse vídeo, agora quem diz são vocês nos comentários. Concordam com meus argumentos para as questões? Não concordam? Deixa aqui embaixo. Outra coisa importante, querem que eu traga os recursos prontos, ou quase prontos, né, para não ter problema de copia e cola? Posso trazer aqui também das 3 questões. E já fiz um outro vídeo falando um pouco das minhas ideias pós-ANSA, né, que os estudos não param, né? Pode vir concurso de Transpetro, pode vir de Petrobras, então a preparação segue firme. É isso, pessoal. Deixa o like, se inscreve e segue o canal para não perder os próximos vídeos.